Boa tarde, senhores acadêmicos, amigos da academia, ouvintes que nos seguem pela internet. É com imenso prazer que eu estou recebendo hoje aqui não só uma grande amiga, a ministra Isabela Teixeira, mas também uma pessoa a quem o Brasil deve muitíssimo e que, sem nenhum exagero, eu diria a quem o mundo deve muitíssimo. Há exatamente 2 anos atrás, reuniu-se em Paris a Conferência Mundial sobre o Clima, um evento que entrou para a história do século XXI, acenando com a esperança não só da sobrevivência do planeta, mas também de uma maneira mais colaborativa de encarar as relações internacionais. À frente da delegação brasileira, a ministra Isabela Teixeira, então ministra do Meio Ambiente, foi responsável por levar a bom termo uma negociação dificílima, exercendo uma liderança global e alçando o Brasil, assim, a um patamar de relevância diplomática que poucas vezes nós conhecemos. O que, aliás, lhe foi acreditado de uma maneira particularmente palpável, né, quando o secretário-geral da conferência e ex-primeiro-ministro da França, Laurent Fabius, entregou a ela, devidamente dedicado, o martelo com que ele bateu o histórico Acordo de Paris. Ninguém me contou isso, eu vi o martelo. Eu tive esse martelo em mãos. Né? É consenso entre todos que participaram desse processo longo e acidentado que, sem ela, não teria havido acordo. Eis apenas esse exemplo como parte do legado de Isabela, que tem uma imensa e valorosa folha de serviços prestados ao Brasil e à causa da sustentabilidade. Ora, Isabela, com todo esse histórico, tem certamente excelentes ideias para reconstruir o Brasil. Eu vou ler aqui, muito rapidamente, o currículo dela. Isabela tem como formação acadêmica um PhD em Planejamento Ambiental pela COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é mestre em Planejamento Energético pela COP, Universidade Federal também do Rio de Janeiro. Especialista em Avaliação Ambiental Estratégica, Avaliação de Impacto Ambiental, Planejamento e Gestão Ambiental, professora do MBA da COP, bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília. No campo profissional, ela foi consultora internacional nas áreas de meio ambiente, sustentabilidade e mudança do clima, Senior Fellow em Meio Ambiente, Mudança de Clima e Agricultura, do SEBRE, membro do Conselho Diretor do Instituto Terra, presidente do Conselho de Meio Ambiente e Mudanças do Clima da Associação Comercial do Rio de Janeiro, analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente e ministra do Meio Ambiente. Na área internacional, Key Leader e chefe da delegação do Brasil nas negociações do Acordo de Paris e mudança do clima. Membro do painel de alto nível do Secretariado-Geral da ONU para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a Agenda pós-2015. Key Leader da Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável da Rio+20. Key Leader e chefe da delegação do Brasil nas negociações do Protocolo de Nagoya, da Convenção Quadro da ONU, da Diversidade Biológica e também, entre outras reuniões, a de Minamata, sobre mercúrio e sobre mudança do clima. Chefe da delegação do Brasil nas negociações da Convenção Quadro da ONU em mudança do clima
e os países do BASIC, Brasil, África do Sul, Índia e China. Recebeu o prêmio Campeões da Terra, na categoria Liderança Pública Global. É com essa campeã da Terra que nós vamos ter hoje aqui uma conversa, e eu passo a palavra a ela para que ela nos ajude a reconstruir o Brasil. Com a palavra, Isabela Teixeira. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria, inicialmente, de saudar os acadêmicos e acadêmicas aqui presentes, os meus amigos, os senhores e senhoras que, numa tarde chuvosa do Rio de Janeiro, vêm à Academia Brasileira de Letras para ouvir ideias sobre o Brasil ou sobre o novo Brasil. Inicialmente, eu gostaria de agradecer com alegria o convite para voltar à Academia Brasileira de Letras, essa casa que me recebeu em 2010, ainda recém-nomeada ministra de Meio Ambiente do Brasil, para debater os temas mudança do clima e sustentabilidade, marcando a entrada da academia nessa agenda e que, ao discutir novas ideias para o Brasil em 2017, pauta esses temas como parte dos ativos políticos para colocar o Brasil de pé novamente. Agradeço aqui a acadêmica e amiga Rosisca Dacho Oliveira pela oportunidade de conversarmos sobre meio ambiente, o nosso papel como país e sociedade no planeta e os desafios que a agenda ambiental tem pela frente, num mundo globalizado, vulnerável e contraditório na sua perspectiva humanista. Não é nada fácil, diferentemente de como muitos sugerem, encerrar um ciclo de palestras. Parabenizo as palestrantes que me antecederam, que, com as suas visões sobre o Brasil, provocaram uma certa inquietação para a abordagem das questões ambientais neste painel. Tive que fazer escolhas sobre os temas que serão aqui tratados. Escolhas essas que possam contribuir para o debate encaminhado nesse ciclo, do valor das liberdades individuais e coletivas, da democracia e do não retrocesso, como Rosisca nos apontou, dos desafios e do combate às desigualdades, em particular as questões de raça e gênero, e de desenvolvimento econômico, como mostrado, respectivamente, pela jornalista Flávia Oliveira e pela economista Maria Silvia Bastos. Por isso, não ambiciono aqui uma abordagem descritiva dos ativos ambientais únicos que detemos no Brasil, que, para alguns, são ilustrativos da nossa importância no planeta e na agenda política global. Não pertenço ao grupo de pessoas que entendem que a detenção dessa riqueza é determinante por si só de um país vencedor, o que por si só nos seja devida importância internacional. Ou ainda, que o mundo desenvolvido nos deve riqueza pelo que preservamos, segundo uma lógica quase impositiva de que isso nos basta como identidade de nação e de uma sociedade com escolhas sólidas sobre sustentabilidade. Sou do time de pessoas que acreditam ser essa diversidade de recursos naturais e de vida determinante para a nossa sociedade superar suas desigualdades e promover o seu desenvolvimento em novas bases, nos trilhos da sustentabilidade e da economia de baixo carbono. Se formos de verdade por esses rumos, teremos um bom lugar no mundo que se insinua. As fronteiras ambientais não mais se limitam às fronteiras geográficas e territoriais, e são chamadas pela ciência de fronteiras planetárias. O entendimento de riqueza vai além dos estoques de recursos naturais, sendo necessário observar os fluxos e a circularidade do uso desses recursos para produzir crescimento econômico e bem-estar. O uso eficiente dos recursos naturais e seu respectivo desacoplamento do crescimento econômico são determinantes para nos inserirmos globalmente como sociedade sustentável e contemporânea. O futuro não está bloqueado, mas não deve ser visto ou definido como uma linha reta, como uma projeção do século passado. Ao contrário, estamos fazendo hoje as escolhas que determinam o nosso futuro ou parte dele. Essas escolhas não impactam somente o Brasil. Podemos ter um papel indutor de sinergias regionais e global quanto à sustentabilidade e ao desenvolvimento, com alianças e parcerias que possibilitem vozes inovadoras na geopolítica internacional. Uma nova expressão política do jeitinho brasileiro, marcando ousadia e pragmatismo, sem adiar os novos rumos e tendo a coragem de banir decisões que, na verdade, buscam a permanência do velho,
os chamados puxadinhos do passado. Precisamos de outros caminhos, outras soluções, novos sonhos para termos o novo. E tendo em conta ainda uma visão política de aproximação real, verdadeira, do Estado e da sociedade. Não há como acreditar em um Brasil mais justo sem um verdadeiro engajamento de sua sociedade. Não há como exercer protagonismo internacional sem que a sociedade de gente bronzeada mostre o seu valor. E que valor? Podemos e devemos fazer parte das soluções dos problemas globais. É mais do que uma vocação, é um destino, é um bom destino. Um breve comentário sobre o título da palestra, que provocou reações das mais diversas. Vocês não podem imaginar. Para muitos, contrariei as regras básicas da comunicação, onde o tema a ser abordado deve estar explícito no título. Fui provocada a provocar. Poderia dizer que tomei emprestado da ciência o debate sobre a menor distância entre dois pontos não ser necessariamente uma reta, embora não possa ignorar na geometria plana que a curva é um segmento de reta. Ou que estaria falando dos novos rumos da economia circular, da bioeconomia, enfim, daquilo que a área ambiental discute com tanta propriedade. Na verdade, busquei o título em um texto de Rosiska, no seu livro A Natureza do Escorpião, que descreve a sua experiência na Guiné-Bissau e descobre que lá tudo é superlativo. Nada é domesticável, e confessa que foi superlativa na sua adesão à vida selvagem. E lá, na África, o caminho mais curto entre dois pontos é uma curva. Todos se arrumam em círculo para saber da vida, para saber do outro. Todos se veem, todos são vistos e ouvidos. A sua narrativa despertou em mim as lembranças dos meus tempos que passei em Angola, a convite das Nações Unidas, e motivada por uma das profissionais que mais respeito na área ambiental, a arquiteta Yara Verocai, para tratar de meio ambiente em um país dizimado pela guerra civil e pautado pela necessidade de reconstrução. Lá passei a entender que, para a construção de soluções, todos devem ser, de fato, vistos e ouvidos. Como num círculo, a questão ambiental jamais pode ser entendida e adotada como um traço único de verdade, sem acolher diversidades, inclusive aquelas inerentes a ela mesma, e evitar, assim, as polarizações que encerram, muitas vezes, a sua motivação e a sua problematização como um tema político contemporâneo. O circular não determina pontas ou extremos, não exclui, coloca-nos num único plano onde todos podemos ser vistos, numa perspectiva de fluxo contínuo, para que o todo se revele e se afirme, e não mais somente parte dele. O novo Brasil tem de ser circular, onde nos vemos como sociedade e nos entendemos como povo dos vários Brasis de um mesmo Brasil. Desconhecer esses Brasis ou ignorá-los é adiar um novo futuro, e negar o que de fato podemos ser, superlativos como nação. Enfim, como a temática ambiental está representada no mundo e no Brasil? Como está no dia a dia e o significado que vem assumindo para a sociedade brasileira? Tem importância política para a nossa inserção global como sociedade contemporânea? O Brasil pode, de fato, fazer diferença? Em quê? Para tratar dessas perguntas, as seguintes perspectivas são importantes. Os motivos que levam o mundo a prestar atenção na questão do meio ambiente, a crise ambiental como determinante de um novo futuro, de um novo jeito de viver no planeta, o papel que o Brasil pode exercer. Óbvio que, como bióloga, não poderia falar ou deixar de fazer um breve olhar sobre o mundo natural, a base da crise ecológica que vivemos. Embora respeite as várias crenças religiosas sobre a criação do mundo e a interpretação dada à Sagrada Escritura cristã, não se pode ignorar ou rejeitar a conclusão da ciência de que a humanidade evoluiu a partir de formas inferiores de vida, e que esse processo evolutivo é regido pela seleção natural, nos termos da teoria de evolução de Darwin. Experimentamos, nos dias atuais, questionamentos políticos sobre a origem da vida em nosso planeta e sobre a nossa existência. Muita gente afirma que conversa com Deus sobre isso. Longe de questionar a fé e as crenças individuais sobre a imortalidade, usualmente expressas pelas religiões em suas várias matizes, creio que a existência é aquilo que nós fazemos dela como indivíduos. Não há garantia de vida após a morte, e o céu e o inferno são o que criamos para nós mesmos aqui neste planeta. Não há outro lugar, outro lar para nós, Homo sapiens sapiens. Aqui nos adaptamos como espécie. A nossa ética é o código de conduta de que temos em comum, com base na razão,
na lei e na honra, e um senso inato de decência, ainda que alguns o atribuam à vontade de Deus, como bem nos lembra o biólogo Eduardo Wilson, na sua carta a um pastor evangélico, no livro A Criação, Como Salvar a Vida na Terra. A natureza viva, que deve ser vista como uma grande criação, é um valor universal e está sob intensa pressão nos dias atuais. As estimativas da ciência revelam um quadro grave, quando falam do potencial de extinção e de desaparecimento de metade das espécies de fauna e flora até o final deste século, em função do ritmo insano da conversão de ecossistemas pelas atividades humanas. Ou ainda o potencial de extinção da fauna e da flora pelos efeitos da mudança do clima, a ser da ordem de 25% até a metade deste século. É tão ameaçador que sequer poderemos brincar de Deus, como diria June Goodfield, ou seja, cuidarmos da nossa própria evolução. Ainda segundo os biólogos evolucionistas, a taxa atual de extinção no cenário mais conservador é cerca de 100 vezes maior do que a que predominava antes do ser humano aparecer na Terra, e deverá ser pelo menos 1000 vezes maior nas próximas décadas. Se a extinção continuar nesse compasso, o custo para a humanidade, em termos de riqueza, segurança ambiental e qualidade de vida, será catastrófico, como novamente nos lembra Eduardo Wilson. Se um dos grandes desafios desse século for o de elevar a população de todo o planeta a um padrão de vida decente e, ao mesmo tempo, preservarmos ao máximo as demais formas de vida, haverá recursos naturais ou condições ambientais para isso? A ciência questiona. Pela ciência, há necessidade de estudar cada vez mais a biosfera complexa, bela e sem limites. Pela política, há necessidade de uma nova grandeza no modo de ver a vida, de reverenciar a vida. E, quem sabe, de irmos além da tecnologia como salvadora da pátria. Essa grandeza foi bem definida pela carta encíclica Laudato Si do Papa Francisco, numa resposta política do Vaticano à crise ambiental e ecológica em que vivemos, onde os limites da natureza se mostram de maneira incontestável. A encíclica é dura com o homem, ao atribuir ao ser humano a responsabilidade da crise ambiental e climática e ao sinalizar que a capacidade da Terra de suportar rupturas chegou ao limite, evidenciando que a resiliência do planeta está em xeque. A resiliência como receitas de vitória, como diria poeticamente a inesquecível bióloga Judith Cortesão. Mas não deixa de depositar no homem, o Papa, as esperanças e a responsabilidade para que assumamos outros rumos, a partir de um olhar ecológico sobre o mundo. Quando fala de meio ambiente, o Papa destaca, em particular, uma particular relação, a relação entre a natureza e a sociedade que a habita, o que é um impedimento para considerar a natureza como algo separado de nós ou como uma mera moldura da nossa vida. Estamos incluídos nela, somos parte dela, enfatiza o pontífice. Mais adiante, afirma que não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas sim uma complexa crise socioambiental que requer soluções integrais, que considere as interações dos sistemas naturais entre si e com os sistemas sociais. E é enfático que a proteção do meio ambiente é parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser mais vista de forma isolada. Hoje, a análise dos problemas ambientais é inseparável da análise dos contextos humanos, familiares, urbanos, laborais e da relação de cada pessoa consigo mesmo, afirma o chefe do Vaticano. Para a biologia, conhecer a natureza é quase missão impossível, um desafio científico sem precedentes. Não há algoritmos, atenção geração que acredita nos algoritmos. Não há algoritmos para expressar todas as variações e toda a diversidade da vida. O homem persegue essa ambição desde as pesquisas sobre o genoma até a criação da vida artificial. Pode ser. Mas isso é a vida? O que é, então, a natureza? Vocês talvez estejam se perguntando sobre isso. Talvez a maneira mais simples de saber seja dizer que é tudo aquilo que tem na Terra que não necessita de nós e que pode existir por si só. Isso é a natureza. Tá? Da natureza, mesmo com um planeta alterado pela humanidade, a natureza resiste e permanece. Da natureza intocada por nós e que permita sustentar a vida na sua diversidade, há poucos lugares no planeta. Um deles são as florestas tropicais da Bacia Amazônica. E o Brasil é parte disso. A Amazônia brasileira ocupa mais de 50% do nosso território como país. Como pensar o Brasil sem pensar a Amazônia? As nossas soluções vêm de lá? O que a ciência revela, então?
que temos um planeta sob uma pressão sem precedentes, vivemos a era do antropoceno, iniciada em 1750 com a Revolução Industrial. A era dominada pelo homem acelerou a partir dos anos 50, de 1950, e chega, no final dos anos 90, aos tempos pós-normais. Assim chamam os estudiosos do futuro. O termo grande transição é cunhado no início dos anos 2000, como nos lembra Thomas Friedman, para capturar a interconectividade entre três fenômenos que provocam acelerações e que se impactam e se retroalimentam mutuamente: a tecnologia, a globalização e as mudanças do clima. São tempos marcados pela contradição, a incerteza, o caos e a complexidade. Passam, então, a requerer uma ciência pós-normal, ou seja, uma ciência que lida com fatos incertos, valores em disputa, grandes interesses e decisões urgentes. Se o homem sempre perdoa, Deus também sempre perdoa, a natureza nunca perdoa, diz um ditado popular. Passamos a ter pressa, passamos a ficar expostos à urgência do presente, como diria o meu amigo Israel Clabin. É o fim do futuro? Não creio. Como todo futuro, deve ser marcado pela incerteza e ignorância, com amanhãs desconhecidos, e que deve chegar em uma nova normalidade, dizem também os especialistas. No entanto, há uma verdade que deve ser encarada. O mundo natural que conhecemos não está só em transformação, está mudando numa velocidade sem precedentes, sendo redefinido dramaticamente. E ainda esse processo é entendido como inacabado. Parece que começa a operar de maneira diferente. Inundações, secas, furacões, tufões, manifestações da natureza fora de todas as séries históricas, todas as previsões, todas as estimativas do conhecimento do homem. Já não mais podemos projetar o futuro com base no que conhecemos, no que vivemos. Isso arrasaria minha mãe, certamente. Se o século XXI vai ser diferente do século passado, o que então define a transição? Rupturas do modo de viver e de ter? Possivelmente. Esgotamento dos paradigmas de desenvolvimento? Certamente. Disputas e conflitos por recursos naturais? Provavelmente. A sociedade global tem mais consciência das novas exigências da natureza do que a maioria dos governos e seus dirigentes. Está cada vez mais presente falarmos de mudança, mas sem desejar, muitas vezes, de falar a verdade. Ou vamos preferir a ironia das fake news tão bem exploradas por falsos líderes? Há novas ideologias ou seremos mobilizados por causas? A busca pelo comum, pelo simples, pode ser vista como um modo emergente de viver, resultante dos padrões sustentáveis de produção e consumo? Teremos uma metamorfose das estruturas produtivas? Há dois tempos, duas terras, como diz o psicanalista George Forbes. Uma que se esgota e outra que se insinua. Uma que fala da razão asséptica, a outra que fala de uma razão sensível. Uma que fala de um futuro como projeção do presente, a outra que fala de um futuro que se inventa todo dia, de uma geração que corrige a rota o tempo todo. Não existe nada estável para essa geração que emerge. Não parece existir nada estável para o planeta resiliente. Temos que ir além do medo, temos que encarar a transição da natureza, temos que ir muito além do que já fizemos como sociedade e como indivíduos. Tudo isso no mundo onde a globalização dos fluxos, recursos de bens, pessoas, dinheiro, informação, tecnologias, continua a aumentar, determinando uma interdependência nunca antes experimentada, real e virtual, entre países, sociedades, mercados, ciências, natureza, cultura e conhecimento. Passamos a ter de lidar com realidades que se insinuam como as fronteiras planetárias, os bens comuns, os riscos climáticos e o crescimento da população mundial de uma forma sem precedente, marcando transformações profundas que já influenciam e continuarão a influenciar o nosso jeito de viver e as nossas vidas. Os danos ao meio ambiente tendem a piorar? Parece que sim, mesmo que a humanidade priorize lidar com a transição entre mundos, entre séculos. Estamos numa civilização de risco, determinado pela natureza numa resposta à ação do homem sobre a vida na Terra. Mesmo encarando o mais cedo possível essa transição do jeito de viver, o risco ambiental deverá estar cada vez mais presente nas disputas, conflitos e nas guerras. As populações vão procurar outros espaços, novas ondas migratórias, novas demandas e pressões sobre os recursos naturais. O acesso à água, certamente, terá protagonismo nesse século. E o Estado, usual provedor de respostas, não terá como eliminar todos os riscos. Em destaque, a resiliência do planeta, a resiliência da humanidade.
Não faço parte dos pessimistas ou dos alarmistas verdes, às vezes chamados como biohistéricos ou biodesagradáveis. Sou do time dos otimistas, mais pragmáticos. Podemos e devemos mudar o rumo da prosa, como diriam os mineiros. Para seguir em frente, como sociedade pós-globalizada e sustentável, temos de vencer o desafio que a natureza nos impõe, o desafio ecológico. Então, por que insistimos em acentuar as perdas ambientais ou adiarmos decisões para mudanças dos nossos estilos de vida? Vamos continuar a acentuar desigualdades entre sociedades, não somente no campo dos direitos sociais e das liberdades, mas agora marcados também pela assimetria perversa de acesso a recursos naturais? Será uma nova maneira de medir desigualdade. Como diz o presidente Macron, a luta pelo meio ambiente é, antes de tudo, política, e a nova política deve trazê-la como prioridade. Olhando esse cenário que os biólogos, os evolucionistas, as pessoas, enfim, apontam, e a ciência denuncia de crise ecológica, como que o mundo político reage, ou como ele vem reagindo a isso. E aí eu vou fazer uma breve avaliação aqui sobre como é que a agenda global de meio ambiente se impõe, com esse novo jeito de viver no planeta. Nos anos 90, uma visão de mundo para o novo século que apontava no horizonte é então delineada. Numa perspectiva humanista, no âmbito do multilateralismo e das Nações Unidas, a sociedade contemporânea se uniu e adotou globalmente um novo caminho, um legado para as novas gerações. Conferências globais foram realizadas dotando o mundo de uma nova agenda planetária, fruto de consenso entre os países e que se iniciou no Brasil na Conferência Rio 92. Essa cidade sediou isso e hoje a Prefeitura do Rio de Janeiro acaba com toda a estrutura ambiental do município do Rio de Janeiro. Além dela, tivemos as conferências sobre populações, Cairo, em 94, sobre direitos humanos, em Viena, em 95, sobre gênero, em Pequim, em 95, e sobre assentamentos humanos, a segunda Habitat, sobre as cidades, em Istambul, em 96. É mais um legado da geração de 88, que sempre ensinou o destino coletivo e não individual. Assim ensina Rosisca para mim. É a geração dela que traz essa transformação para o mundo. Veio 11 de setembro e isso colapsou. A Conferência Rio 92 representa o marco global das conquistas dos regimes internacionais da área ambiental. De uma maneira simples e objetiva, motivada também pela ciência, a Cúpula da Terra anunciou uma nova perspectiva política sobre o planeta e a humanidade, definindo sustentabilidade como um paradigma para os novos desafios globais do desenvolvimento do século XXI. Até hoje, este ano, comemoramos 25 anos da conferência. A conferência é vista como divisor de águas na ordem internacional multilateral, não somente pela presença maciça de chefes de Estado e de governo, foram quase 200, e a assinatura de convenções e declarações, mas também, e principalmente, pela participação da sociedade civil. Os governos, as sociedades e as pessoas vieram para o Rio, ocuparam o aterro do Flamengo e o Rio Centro, e de lá mudaram o mundo. O Brasil se tornava planetário, e não era pelo futebol ou pela bossa nova. Era pela esperança de uma nova vida, pela harmonia entre povos e pelo desenvolvimento inclusivo, respeitando a natureza. De lá para cá, as outras conferências internacionais conduziram o legado do Rio de Janeiro, da Rio 92, e, por favor, não é Eco 92, me desculpe os paulistas, foi no Rio, então é Rio 92, modelando os seus desafios nos novos contextos globais e permitindo avanços, muitas vezes em ritmo mais lento do que o necessário e desejado, que consolidaram o paradigma da sustentabilidade como um caminho sem volta. A adoção da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, resultados da Conferência Rio+20, realizada aqui em 2012, e o Acordo de Paris sobre Mudança do Clima em 2015, são definidores desses rumos. Pelo Brasil, tive o privilégio de participar desses dois processos da geopolítica do desenvolvimento sustentável. Embora tenhamos alcançado consenso entre os países membros da ONU quanto aos novos rumos, a percepção que se cristaliza na sociedade é que o ponto de partida ainda não é suficiente, que temos que fazer mais e mais rápido para estarmos preparados, e ainda que não cabe mais retrocessos ou adiamentos. Então, como seguir adiante, uma vez que tudo, ou quase tudo, ainda está por fazer? Para mudar, é preciso liderança e movimentações entre sociedades e entre pessoas, que não mais se limitam ao contraditório entre imperativos ecológico e econômico. Essas movimentações buscam a mudança, a convergência, a complementariedade entre esses imperativos e denunciam os que insistem no contrário, os que insistem
vou usar uma expressão muito atual, num falso selfish do planeta. Mas há mais bom senso do que desejo de rupturas abruptas nessas movimentações, pois o diálogo é o caminho escolhido para a construção do novo, que surgirá como amadurecimento dos processos emergentes, como nos lembra Sérgio Abranches. Agem motivados não pelo não conformismo e pela envergadura da democracia encarnada, Rosisca, usando a sua referência, de direito de escolha, do direito de existir. Se alguém ainda duvida disso, sugiro dar uma olhada na movimentação política que cercou a Conferência de Paris, em 2015, e seus desdobramentos, ou na movimentação de 2013 no Brasil, o ano que ainda não terminou. Devemos indagar o quê, então? Temos um projeto humanista com os objetivos do desenvolvimento sustentável, onde todas as conquistas estão asseguradas e a nova ambição está pactuada? Será? Fui membro do painel de alto nível da ONU que propôs esses objetivos e a agenda que o mundo inteiro aprovou, por unanimidade. Tá? Uma construção complexa, vocês não podem imaginar o quanto, que tem como ambição, após a experiência dos objetivos do desenvolvimento milênio, pela prática dos países em desenvolvimento, estabelecer uma plataforma comum e obrigatória sobre sustentabilidade para todas as sociedades do mundo. Pela primeira vez, temos as sociedades desenvolvidas sendo parte do jogo, com obrigações tanto como as sociedades em desenvolvimento. Afinal, é um global game. Então, o que esperamos que esse processo revele? Possivelmente, novas assimetrias, com destaque para o papel dos recursos naturais como fator de desigualdade. Cabe a cada país a implementação desses objetivos. E aqui eu vou ressaltar a importância do engajamento da sociedade brasileira. Cada sociedade escolhe as suas estratégias e as rotas a serem trilhadas. Os objetivos e metas estão definidos e o horizonte também, de tempo também, é 2030, é logo ali. Pela ciência, é um caminho urgente a ser trilhado, mas a sua consecução só será possível se tivermos o desacoplamento, a desvinculação, novamente, do crescimento econômico e do bem-estar, do crescimento de bem-estar, com o uso de recursos naturais. Essa é a conclusão do painel das Nações Unidas, que eu acabo de ser eleita como co-presidente. É uma conclusão científica que vai ser divulgada semana que vem para todo mundo. Tá? E, portanto, estou dando uma informação em off via internet. O uso eficiente, é inacreditável, né? O uso eficiente de recursos naturais ganha expressão política, além de econômica e tecnológica. Isso é importante. Tá? E, para isso, será necessário substituir os atuais fluxos lineares de uso de recursos pelos circulares, numa combinação de infraestrutura inteligente, design de produtos, reuso, reciclagem, bioeconomia, bioenergia, aí os economistas que podem falar isso com mais propriedade. Ou ainda a adoção de uma abordagem sistêmica dos ODS, definindo eixos, novos nexos de relação entre os objetivos e os trade-offs que balizam a tomada de desenvolvimento em todos os países do mundo. Essa tomada de decisão passa a ter explicitado os parâmetros de escolha, seus impactos e os agentes de mudança. E aqui, uma nova expressão. Quem são os agentes de mudança no Brasil e no planeta? A agricultura, que certamente será um agente de mudança, por bem ou por mal, depende do que nós vamos escolher. A segunda agenda é, sem dúvida, a de mudança do clima, uma das forças que estão mudando o planeta e o mundo que vivemos. Essa, senhores, sinto muito, mas é absolutamente irreversível. Mesmo para aqueles céticos que não acreditam no tal do carbono, sinto dizer, é verdade. Um ponto de inflexão na nossa civilização. Segundo os pacifistas, budistas, ambientalistas e outras tribos, é chegado o momento de tomar fôlego, de respirar com mais calma, de refletir, de repensarmos as nossas premissas de vida, de reimaginarmos o mundo, de criarmos, aí, Rosisca, a criatividade, um caminho melhor. A questão climática nos deixa vulneráveis num mundo interconectado e interdependente. Qualquer um, em qualquer lugar, está agora mais vulnerável às ações de qualquer um, de qualquer lugar. Não se trata mais de causa e efeito, são impactos não lineares. O clima é um sistema complexo, regido por variáveis que interagem entre si e que pouco temos domínio pela ciência. Os desafios compreendem, nós não temos nem domínio sobre a meteorologia, quanto mais sobre os fenômenos climáticos. Os desafios compreendem a estimativa da magnitude do impacto de um aumento de emissões de gás de efeito estufa sobre a temperatura do planeta e os efeitos específicos desse aumento de temperatura sobre a diversidade de vida na Terra.
A ironia está no fato de que o aquecimento global é fruto da alquimia perversa de intocáveis ações humanas, mas não resulta de nenhuma intenção humana, como nos lembra Eduardo Gianetti. Mas todos pagarão a conta, inclusive os mais pobres. A Conferência de Paris, em 2015, foi a expressão do enfrentamento geopolítico da crise climática, num processo que levou 8 anos sendo construído e que sempre teve o Brasil como um dos seus países proponentes. É um novo começo, após o fracasso do Protocolo de Quioto, quanto à ambição dos países envolvidos, e o insucesso e também fracasso da Conferência de Copenhague. Os países desenvolvidos não conseguiram achar a solução. Em 2011, na Conferência das Partes em Durban, o Brasil assumiu posição inovadora de propor um novo acordo global de clima, desde que a Convenção se mantivesse preservada. Esse é um dos momentos mais emocionantes da minha vida profissional, porque foi uma decisão tomada por mim, pelo embaixador André Corrêa do Lago e pelo embaixador Luiz Alberto Figueiredo. Tentamos falar com a presidente da República, ela estava dormindo, porque eu tinha um problema de fuso, e eu tive que tomar a decisão, e tomei a decisão. E mudamos o rumo. Né? E me lembro que eu falava para os meus queridos diplomatas, o máximo pode acontecer eu ser demitida, mas o planeta vai no outro rumo. Não fui demitida e o planeta foi no outro rumo. Mas, enfim, foram 5 anos negociando e envolvendo os líderes globais como a China, os Estados Unidos, a Alemanha e a Noruega. Antes de Paris, o Brasil fez acordos bilaterais com todos esses países. Estabelecemos as nossas prioridades bilateralmente. Nenhum país do mundo fez isso. Tá? E eu me lembro muito bem da minha conversa com o presidente Obama, jantando e depois no Salão Oval, e me lembrando da minha mãe. Quem diria que Isabela, aquela bióloga da Universidade Darcy Ribeiro, estaria sentada no Salão Oval da Casa Branca, discutindo os rumos do planeta com o presidente da República. Obviamente, só com Obama, né? Com o Trump, isso jamais aconteceria. Nem eu estaria lá, mas, de qualquer forma. Aliás, acho que o Trump parece House of Cards, né? Você entra ali, mas talvez seja isso. Mas, enfim, voltando. Aqui um ponto muito importante que eu gostaria de destacar. Esses acordos bilaterais antes de Paris ilustram a liderança que nós temos como país, pela competência da nossa diplomacia, mas também pelas políticas praticadas pelo Brasil. Liderança global não é feita de caprichos nacionais. Okay? Quem conta isso para vocês, por favor, não acreditem. Okay? Tem a ver com credibilidade, capacidade de construir soluções e de fazer entregas. Tenho particular orgulho, como funcionária do Estado brasileiro e como brasileira que sou, de ter sido parte desse momento tão vitorioso do Brasil e do planeta. O Brasil liderou não somente nas negociações, mas também na sua ambição apresentada formalmente às Nações Unidas, a chamada Contribuição Nacional Determinada. Para os leigos, é por onde o Brasil, o país, tem que oferecer ao mundo o caminho que ele vai assumir para reduzir as emissões de carbono. Tá? Essa ambição, essa contribuição, o termo técnico é muito chato, aliás, a área ambiental tem termos técnicos muito chatos. Temos as metas mais ambiciosas do planeta, resultantes de um processo científico, técnico, político de negociação com a sociedade brasileira. Eu acho que eu nunca conversei tanto na minha vida. Era um processo incessante, não parava. E eu me lembro muito das contribuições, dos conselhos que eu ouvi do acadêmico Celso Láfia, e das consultas que eu fiz a ex-presidentes, inclusive o presidente Fernando Henrique Cardoso, e ouvindo a experiência de todos sobre o Brasil e como é que todos projetavam o Brasil nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos. Foi um diálogo, foi um ensinamento, uma experiência profissional única, e que fui sempre apoiada pela presidente do Brasil. Isso é importante registrar. O resultado expresso nessas metas de redução absoluta, ou seja, é o único país do mundo em desenvolvimento que fez isso, ou seja, mudamos o rumo. Não é mais o cenário de mudar tendências, é a mudança de rumo, tá? Envolvendo os setores de uso da terra, energia, transportes, foi uma escolha consciente, afirmativa de inserção global do país como sociedade contemporânea e com um olhar ativo e coletivo para o futuro. É uma afirmação do soft power do meio ambiente em política externa brasileira. Isso é inquestionável. Pena que aqui as pessoas apequenem tanto isso. E o Brasil? Fazer o quê? Afinal de contas, dito isso, por onde vamos? Estive recentemente no Fórum da Manhã em Tiradentes,
na sua segunda edição, discutindo o Brasil, seus rumos, seu futuro. A sensação que tive é que podemos mais do que queremos, como sociedade e como país. Os novos limites estão nas nossas mãos. As nossas escolhas de identidade como sociedade, como nação, também. Não creio que a política vá dar conta de controlar a extinção da biodiversidade, de toda a crise climática, de todas as desigualdades sociais. Mas não conheço outro caminho, a não ser o da democracia, da sociedade viva e ativa, da sociedade dona do seu destino, da democracia encarnada, Rosisca, que você tanto aponta e nos ensina. No Brasil, somos um depósito de humanismo corporal, como diz o Demase. Ainda temos espaço demográfico, somos uma sociedade democrática, com todas as suas diversidades. Temos paz, com fronteiras consolidadas há mais de 100 anos, com uma cultura exuberante, diversa e de expressão global. Adoramos conviver, cuidar e sorrir. E podemos ser portadores de soluções para o mundo e para nós mesmos. Por que, então, isso não se transfere para a prática concreta? Por que insistimos em ser pessimistas? Não podemos ter medo. Isso nos impede de criar, de agir. Passa a ser um vício. Medo passa a ser um vício. E, para o novo, precisamos de virtudes. O nosso jeito de ser é um ativo, uma virtude. Por que não acreditar? Para irmos adiante, temos de arrumar o que nos une e não o que nos divide. Essa polarização que provocaram no Brasil não é o Brasil. Não somos nós. Isso é uma falsa polarização de sociedade. Os valores ambientais não podem ser objeto de descaso. Devem estar na centralidade da política e das nossas escolhas. Da visão de mundo sobre nós, isso interessa e muito. A sustentabilidade não pode ser definida como uma sociedade de zumbis. Os velhos não morreram, os jovens não os veem, como insiste a minha querida amiga Carmen Sampaio. Por onde iremos, então? É preciso uma visão integrada da ação política, onde os feitos são da sociedade e para a sociedade, e resultam da nossa ambição, da nossa visão de futuro. Os erros possivelmente estarão presentes. Teremos de aprender com eles e não mais deixá-los de lado, como bem ressaltou Maria Silvia Bastos na sua palestra. A reflexão sobre os novos erros é determinante para o enfrentamento da crise ambiental. Nossos erros, não nossos erros. Para tratar da diversidade de vida, a abordagem dos problemas ambientais não pode ser excludente e tampouco baseada no achismo ambiental. A ciência deve ser tida como aliada, não como uma camisa de força ou como dogmática. A justiça e a defesa dos direitos difusos é essencial, mas a construção de soluções sobre os passivos ambientais não acontece sem dar conta da diversidade de situações que os Brasis revelam, fruto de processos históricos e, muitas vezes, da omissão de todos nós. É fácil acusar, é dificílimo construir soluções. É preciso também agarrar a agenda de mudança do clima. Não se trata de uma prerrogativa dos verdes ou ambientalistas, e sim de todos nós. Afinal, estamos falando de desenvolvimento, de geopolítica do desenvolvimento, dos novos modos de produzir, de incluir, de gerar empregos, riqueza e de viver, de superar desigualdades, como denuncia Flávia Oliveira. São os processos emergentes e determinantes do futuro, mas os avanços só acontecem se os contraditórios forem enfrentados. Os malfeitos devem ser punidos. E temos arcabouço legal e político no país para isso. Mas reconstruir não é uma tarefa em linha reta, como a restauração do Rio Doce após o pior desastre e indizível desastre ambiental do Brasil e a tragédia de São Francisco nos revelam. Teremos de construir o novo, reconstruindo também o passivo. Isso é um desafio. Entramos no século com uma nova missão, um mundo mudando, e temos um passivo ambiental, por exemplo, expresso no déficit de saneamento ambiental do nosso país. Experimentamos a transição desse século lidando com os custos ambientais resultantes das mazelas do passado e com os desafios impostos pela incerteza climática já revelada no presente. Ou seja, está mais difícil. A questão climática envolve dois trios distintos, o da energia e o do uso da terra. Na energia, é importante sabermos desfrutar dos benefícios de uma matriz energética originalmente baseada em recursos renováveis, inclusive as hidrelétricas, que agora viraram vilãs. E nenhum país do mundo renunciou ao seu potencial hidrelétrico. E avançarmos sob o guarda-chuva da segurança energética e da eficiência energética, sem retrocessos, com decisões transparentes, inclusive quanto ao uso do gás natural numa transição energética.
Por acaso, o Rio de Janeiro depende tremendamente disso, mas as decisões de renúncia fiscal em gabinetes fechados não podem ser toleradas pela sociedade. Precisamos entender por que o Brasil está escolhendo isso. Os acordos bilaterais com a China e os Estados Unidos, que o Brasil fez antes de Paris, trazem esses temas como estratégico ao desenvolvimento de negócios e de inovação tecnológica. Traz a bioeconomia integrada às novas formas de empreender e de gerar empregos e riqueza, permitindo produtos mais acessíveis e mais sustentáveis. No uso da terra, as ações compreendem desde o fim do desmatamento, a produção de alimentos com base na agricultura de baixo carbono, a restauração florestal de áreas degradadas, com cumprimento ou compliance do novo Código Florestal, as bases para a economia florestal e a ambição, essa talvez seja a principal mensagem política, de nos tornarmos sumidouros de carbono e não mais emissores. Nós somos a única economia do mundo que pode fazer isso num curto espaço de tempo, com soluções para o seu desenvolvimento. A ambição de todos tornarmos o Brasil se tornar um país sumidouro, ou seja, um país que retira o carbono da atmosfera, tá, em maior quantidade do que ele emite. Então, portanto, nós poderemos ser remunerados, termos um desenvolvimento e trilhas de desenvolvimento, promovendo um bem global, ou um benefício global. Nenhum país do mundo reúne as condições que o Brasil reúne para os próximos 20 anos apostar nisso. E isso não é retórica, isso é fato. Okay? Significa tomar decisão na mudança de rumos. Okay? A revista The Economist publicou, na semana passada, as novas conclusões sobre o desafio climático. Os cenários realistas mostram que já não será suficiente cortarmos as emissões de carbono, ou seja, o que nós chamamos mitigação, uma vez que o ritmo de corte não acontecerá na velocidade necessária para manter os estoques de carbono na atmosfera sem impactar o aumento da temperatura no planeta. A equação não é trivial, ou seja, por mais que você possa cortar, e você vai cortar e quer cortar, não é na velocidade necessária para evitar os efeitos da natureza. Teremos que tirar carbono da atmosfera e plantar árvores, plantar vida, é um dos caminhos a serem buscados. As soluções previstas custam caro e é necessário buscar os financiamentos. Os cenários também sinalizam que, do ponto de vista econômico, dificilmente fugiremos da precificação de carbono das atividades produtivas e do mercado global de carbono, como, aliás, o Acordo de Paris já prevê. Podemos ampliar o acesso aos fundos globais garantidores para alavancarmos investimentos baseados numa performance de baixo carbono, indicam alguns especialistas. O que temos anunciado é a humanidade motivada a agir imediatamente, sem puxadinhos ou prolongamentos do passado. O fim do desmatamento é uma condição necessária para o futuro, uma virtude para o Brasil. Tanto quanto a corrupção, o desmatamento assalta a sociedade, pois tem na sua maior expressão a ilegalidade, o crime ambiental, a corrupção e a desigualdade. Punir é essencial, mas temos que ir além disso. Devemos deixar de ser campeões da perda de florestas para sermos líderes de uma nova economia florestal. É imperiosa a necessidade de mudar o olhar, de mudar o jeito de ver as coisas, de mudar o jeito de ver riqueza. E aqui eu vou dar um exemplo, se o Israel me permitir, junto com o Fábio Scarano, pela Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável. Quando eu era ministra, eu pedi, em função do Código Florestal e do Cadastro Ambiental Rural que nós fizemos, eu pedi que fizesse um estudo agregando as informações de todos os cadastros, todo o Cadastro Ambiental Rural, que é um mapeamento, senhores acadêmicos, em a resolução de 5 metros de todas as propriedades rurais desse país e de todos os ativos e passivos dessa propriedade rural do país. O censo agropecuário, meu caro Merval, vai ser feito usando o cadastro. O Brasil será o único país do mundo que vai deter, na realidade absoluta, o domínio de informação sobre onde plantamos, como plantamos, demanda de infraestrutura, ou seja, uma revolução de gestão pública e de gestão empresarial. Isso, como você transforma o passivo do Código Florestal num ativo de desenvolvimento sustentável. Muito bem. Eu pedi que fosse feito esse estudo do cadastro, reunindo, porque propriedade é propriedade. Então, vamos reunir municípios por municípios, para entender como é que isso está espacializado no país. Paris foi feito, e a ambição é toda ancorada na legislação brasileira. Nós não fizemos nada que não fosse pragmaticamente mensurável e legalmente reconhecido no país. Mais do que isso, nós temos uma infraestrutura ecológica. O Brasil detém ativos ambientais importantíssimos, tá? Mais do que isso, nós ousamos em buscar um aperfeiçoamento da relação ciência e política.
no momento em que, por exemplo, a UERJ passa pela crise e o mundo inteiro aposta na ciência como aliada da política. Que coisa, né? E tirar a nossa ciência das chamadas caixas multidisciplinares, aqueles que querem discutir só o que interessa a eles, dissociado de uma visão de desenvolvimento. E tirar a nossa política do passado e colocar o Brasil no mundo moderno, no mundo contemporâneo. Isso é, vamos chamar assim, a premissa da contribuição do Brasil. Esse estudo que a FBDS fez, pegou, mapeou, juntou toda a informação do Cadastro Ambiental Rural. Os Estados Unidos, eu fui abrir a conferência, a maior conferência americana nos Estados Unidos do mundo, patrocinada pelo Banco Mundial, sobre o uso da terra, e os americanos me disseram, vocês fizeram coisas que jamais não conseguiríamos fazer aqui. Por quê? Porque foi algo feito voluntariamente pela agricultura brasileira. Olha a relação de confiança, de compliance que você admitiu numa construção política de que nós podemos juntos mudar o Brasil. 437 municípios guardam 42% da cobertura nativa do Brasil. Dos 5.652, eu não sei quantos, 5.600 municípios guardam a cobertura nativa do Brasil. 52% dos habitantes desses municípios, 52% estão na linha de pobreza. Tá? E eles compreendem 13% dos pobres do Brasil. Eles detêm a maior riqueza, que é a natureza, na visão que emerge nesse novo século. E na maneira que nós avaliamos riqueza, eles estão na linha de pobreza. Se olharmos o outro lado, o lado da agricultura, tá? Com base também no cadastro ambiental, 3.506 municípios foram analisados. 293 milhões de hectares foram mapeados e analisados na resolução de 5 metros. O passivo de área de preservação permanente, aqueles que se lembram do debate do Código Florestal, que falavam que era de 75 milhões de hectares, é de 10 milhões de hectares, considerando toda a história da nossa agricultura tropical. 10 milhões de hectares são 85% da NDC do Brasil. Se alguém me disser que não pode fazer, desculpe, não sabe ver o Brasil. Pode e deve ser feito, e é muito mais fácil se a gente tiver o domínio e tomar para si isso como um caminho de desenvolvimento, e não um caminho de alguns, como algumas pessoas insistem nos chamados pequenos poderes da política. Isso é incabível no Brasil. Incabível. Outro desafio é o de mudarmos o uso e ocupação de solo no país. Além da simetria de concentração de terras, não tem como termos 100 milhões de hectares de área degradada no Brasil. Isso é um desperdício inacreditável. Não precisamos desmatar tendo 100 milhões de hectares de área degradada para a expansão da fronteira agrícola brasileira. Esse é o olhar. E isso também está na ambição do Brasil, de Paris, chamada ambição de Brasil. Se custa caro restaurar, custará mais caro degradar o que está vivo e com funções ecossistêmicas. Tá? E isso é importante de sinalizar. A agricultura tropical brasileira, possivelmente um dos agentes de mudança, tem papel estratégico e protagônico nessa transformação. Há 40 anos, o Brasil importava alimentos. Os mais velhos se lembram disso. Hoje o mundo tem no Brasil uma expectativa de lidar com a segurança alimentar, e seremos responsáveis ou a ambição de produção de 10% dos alimentos do mundo. Ou seja, aquele objetivo de erradicar a fome, junto com a segurança alimentar, tem no Brasil uma grande expectativa de ator protagônico. Mesmo o mundo também tendo que lidar com 1/3 dos alimentos que são produzidos são desperdiçados no mundo. Vejam o antagonismo das questões e os desafios que se colocam. Mas, mais do que isso, temos que buscar uma abordagem de um novo nexo entre o uso de água, bioenergia e alimentos. Essa ambição da agricultura brasileira deve estar associada a uma nova visão, ou ela não caberá no futuro que queremos. Que visão é essa? O agrotropical defende o meio ambiente, defende a proteção da Amazônia, é contra o trabalho escravo, é contra a desigualdade de gênero e raça, é contra a violência no campo, é voz ativa para o novo futuro. Tem mais disso acontecendo do que a política permite nos ver. Então, por que se deixar expressar politicamente por políticos que insistem no benefício de poucos em detrimento dos interesses do país, que apostam no velho, no retrocesso? Por que não cumprem logo o Código Florestal? Por que acham que política é adiar uma decisão que a sociedade tomou legitimamente?
O cadastro está feito. Vejam, quem leu o Globo anteontem, viu a segunda página do Globo, terceira página do Globo, o Ministério Público Federal, no ações contra os desmatadores, junto em parceria com o IBAMA, aquilo tudo foi feito com base no cadastro ambiental rural. Ele está vivo, tem 98% mapeado no país. A emoção dos agricultores fazendo isso é indescritível. A emoção dos quilombolas no interior de Pernambuco, na Caatinga, fazendo isso e dizendo, faço parte da construção do novo, é indescritível. E o velho, lamentavelmente, exposto em Brasília, a cidade que eu nasci, insiste em falar de um Brasil que não pode mais existir. Ou, pelo menos, dar luz a um Brasil que não pode mais existir. Por que não lidam com os direitos das populações indígenas e tradicionais de uma maneira inovadora, buscando soluções ao invés de acirrar conflitos e ameaças? Por que também não lideram o novo Brasil? Já que são tão importantes, e Maria Silva mostrou aqui o papel do agro, a importância econômica do agro, não só do agronegócio, da agricultura familiar também, que produz 75% dos alimentos que nós comemos diariamente. Nós temos todo o direito de sabermos o que comemos, de onde vem e o que impacta. Isso é cidadania globalizada, isso é cidadania, de fato, de você poder fazer as escolhas sobre o seu bem-estar e pagar por elas. A Amazônia e a biodiversidade devem ser protegidas e conservadas. Somos referências global na ciência do monitoramento do uso do solo e vivemos de conflito de informações sobre as novas realidades ambientais. Usam isso por uma briga política míope. Absolutamente míope. Uma postura que leva ao esvaziamento político da agenda. Pior, permite que decisões sejam feitas à revelia dos interesses da sociedade, como recentemente visto no caso da Rencas. Temos que ambicionar a proteção e desenvolvimento sustentável da Amazônia, juntamente com os amazônidas. São mais de 22 milhões de pessoas que lá vivem. Como um projeto de país, um projeto de nação. Eu me lembro, e aqui um depoimento novamente pessoal, as reuniões que eu fazia na Amazônia, eu me deparava, Rosisca, com ribeirinhos que remavam durante 8 dias para poderem encontrarem comigo e negociarem a pauta das suas reivindicações, legitimamente. Legitimamente. E não era em Belém, era no interior da Amazônia. E é importante, porque esses ribeirinhos, muitas vezes, remam e vão para o meio do rio para pegar um sinal de satélite e o filho usar o celular e acessar a internet. Então, não pensem que eles estão excluídos. Muito longe disso. Tá? Acho que um projeto, pensar a Amazônia, é importante, mas não pode ser pensado na Avenida Paulista ou em Brasília. Os interesses nacionais passam por esse Brasil amazônico. E, para isso, teremos de ter soluções para o país a partir de lá. Aqui convido a todos a ajudarem a construção de uma nova iniciativa global, que você fez referência na sua fala, de proteção da Amazônia brasileira a partir do olhar da cultura. Tá? Uma parceria com o fotógrafo Sebastião Salgado e Lélia Vanik, sua esposa, um projeto transformador, um projeto que revela para o mundo um novo olhar, um novo sonho, um novo Brasil. Somente com a ajuda de todos é que podemos construir soluções e revelar os nossos limites e as nossas ambições e as nossas limitações. Uma nova realidade para a avaliação de custos monetários e de valores socioambientais. O Brasil precisa saber quanto custa proteger e o que custa à nossa sociedade a degradação de suas riquezas ambientais. Se o problema é colocar números, vamos colocar os números. Acho que o acadêmico Baixa pode ajudar em muito isso, mostrando como se faz conta. Só assim poderemos avançar na proteção dos nossos ecossistemas e biomas. Só assim poderá ser traduzido em bem-estar e desenvolvimento. Só assim essa conservação pode ser traduzida em bem-estar e em desenvolvimento. Só assim poderemos ter ambição, ir além do maior programa de áreas protegidas do mundo, o ARPA. São 60 milhões de hectares de proteção na Amazônia. É o país que mais faz. Se terem noção, cabe à França, à Alemanha, à Noruega, tudo dentro da sopra. Tá? Nós podemos fazer mais. Tá? Nós devemos fazer mais. Nós temos uma única instituição não governamental autorizada a ser uma agência implementadora de fundos internacionais, Sul-Sul, que é o Fundo Brasileiro de Conservação da Biodiversidade, o FUNBIO, que fica aqui no Rio de Janeiro. Tem que se transformar num banco. Nós temos que criar bancos, instituições financeiras que financiem isso. Se nós podemos financiar o passivo, por que nós não podemos financiar o ativo? Qual é a lógica? É isso que é romper, é isso que é buscar novos caminhos. E é isso que a agenda ambiental
às vezes de uma maneira errática e às vezes muito combativa, traz com vigor, traz com uma vontade, como fala o Janete, o Brasil tem fome de futuro, traz com uma vontade de que tem fome de futuro, um novo futuro. Para agirmos de forma diferente, temos de pensar diferente e temos de ir na direção do que não foi proposto, na direção do não business as usual. Um bom exemplo é a exploração das condições, a adaptação às mudanças do clima baseada em ecossistemas, com vistas à recomposição dos ciclos hidrológicos. Ou seja, além da mitigação, usar a biodiversidade para os fenômenos dos processos de adaptação. Olha que avenida da Sapucaí global se abre para o Brasil. Já que a gente gosta tanto do carnaval, façamos um carnaval de esperança em relação aos desafios que a mudança climática nos coloca. Isso é uma avenida, uma coisa impressionante. O mundo olha para a gente e tem gente dizendo que isso não é importante, que isso é coisa de eco-histérico. Eu sugeriria, nós que moramos no Rio de Janeiro, que vocês desmatassem todo o Parque da Tijuca, como ele foi desmatado. A cidade do Rio de Janeiro é a única cidade cosmopolita, grande cidade do mundo, que tem a ligação entre a sua zona norte e a zona sul com um parque, com uma floresta tropical. Não é o Rebouças, tá? É a floresta que nos liga, é o maciço da Tijuca. O Rebouças é a nossa invenção. Qualquer lugar do mundo, isso vale imensamente. Aqui, invadem, degradam, queimam. É rota de fuga para os traficantes. Eu acho que as pessoas devem repensar os valores da importância, como a questão ambiental está no seu dia a dia, sem histerias, com pragmatismo. Ou seja, a promoção da conservação e restauração numa visão integrada para esse fim. Enfim, sermos criativos. E isso eu sei que somos como país e como sociedade. Finalmente, vivemos um momento muito especial de escolhas, de rumos e destino. O próximo ano será determinante para o novo futuro. Não acreditem em falsas promessas, nem em pessoas donas de agendas. Isso não é verdade. É preciso acreditar sem a miopia das falsas promessas, do medo e dos falsos salvadores da pátria. Os nossos heróis não estão no poder, contrariando o Cazuza. Podemos fazer mais e devemos fazer a diferença para o nosso bem, do planeta e da humanidade. Depende do que nós, como sociedade, vamos escolher, vamos expressar para sermos mais felizes. Peço que a gente realmente não se apequene nas escolhas de 2018. Como diria um bom amigo de Brasília, possivelmente eu posso até me emocionar, que conheci como Renato Spector Hound, um personagem de Agatha Christie, cujo nome era Renato Manfredini, e que é conhecido como Renato Russo. É a minha geração, né? Geração de Cássia Eller, geração de tanta gente, de Marco Antônio Villaça, enfim, de Marco Antônio Villaça, filho de Marcos Villaça. Quem me dera, ao menos uma vez, explicar o que ninguém consegue entender. O que aconteceu e ainda está por vir. Que o futuro não é mais como era antigamente. E o que o mais simples fosse visto como o mais importante. Acreditar por um instante em tudo que existe. Acreditar que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes. Bom, obrigada a todos, a ABL, por estar ajudando a tomar conta do Brasil. Contem comigo. Falei. Muito obrigada, Isabela, por muita coisa, né? Muito obrigada pela sua exposição, que veio confirmar para mim e acho para todos aqui que um dos ativos do Brasil é, sobretudo, a sua gente, gente como você, com a competência necessária para responder aos problemas que estão colocados. Eu acho que ficou de uma absoluta transparência que, nessa questão ambiental, o Brasil desenvolveu uma competência que foi mostrada, demonstrada e reconhecida globalmente, né? E você nos trouxe aqui hoje esse painel com insights absolutamente formidáveis. Eu destacaria um
que é fazer justamente de uma nova economia ambiental o motor do desenvolvimento. Eu acho isso extremamente sedutor, extremamente interessante, né? Então, a primeira coisa é sabermos que temos competência. A segunda é sabermos que temos recursos. E, como você bem disse, não deitarmos eternamente em berço esplêndido, não é? Mas sermos capazes de ativar esses recursos justamente através da competência, e é uma competência que não é apenas a competência da ciência, embora ela seja fortemente chamada à contribuição, mas é a competência de vários setores, a política, a ciência e, sobretudo, a sociedade. Acho que, mais uma vez, você reforçou aqui o que algumas outras pessoas já tinham dito, a importância da sociedade brasileira, da cultura brasileira, como um elemento, um fermento das soluções que nós estamos buscando para o Brasil. A sua conferência trouxe ainda, eu creio, algo de que nós precisamos, e precisamos muito nesse momento, que é uma autoestima, a descrição desse país como um país possível, como um país provável, um país que vai certamente amanhecer, e você nos trouxe essa convicção banhada, não numa espécie de esperança vazia, mas baseada na coragem de olhar os problemas como eles são e dizer a solução. As soluções são conhecidas, depende de escolhas. Eu creio que essa é uma ideia que deve se sublinhar sempre. É interessante porque eu trouxe aqui uma vez um cosmólogo, o Luiz Alberto Oliveira, que usa uma imagem que ele, por sua vez, tirou do Borges e que é muito interessante, que é a ideia do labirinto. Ele diz que o labirinto não é um caminho sem saída, o labirinto é a possibilidade de escolha. E eu creio que nós não estamos num caminho sem saída, nós estamos, sim, num momento de escolha, com a possibilidade de escolha, e seremos responsáveis pelas escolhas boas ou más que fizermos, né? O objetivo desse ciclo era discutir ideias para reconstruir o Brasil. Eu saio dele muito satisfeita, agradeço muito a você, agradeço muito a todas que vieram aqui, por terem justamente tido a coragem de enfrentar as adversidades do Brasil e terem tido também a coragem de trazer propostas e soluções e, sobretudo, uma vontade de reconstruir o Brasil. Você comunicou isso hoje com muita emoção e com essa coragem sua que nós já conhecemos tão bem. Eu te agradeço muito, agradeço a todos que estiveram aqui assistindo a esse ciclo e espero que nós tenhamos conseguido passar para vocês esse sentimento de esperança, sem o qual nem sequer se atravessa a rua de manhã. Muito obrigada. Você tem um texto esplêndido aqui. Esplêndido texto, muito bom. Eu não ia repetir você toda, mas... Não havia possibilidade. Que bom, que bom, que bom.